Então dê mais um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, vamos ler o versículo a partir do 9. Liga, abra a sua Bíblia, vamos ler juntos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Vou ler novamente. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e compraste com seu sangue. Compraste com teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Pai, oramos em nome de Jesus. Nos alegramos na tua presença e que bom, Pai, poder estar aqui com os meus irmãos, desfrutando dessa adoração, desse momento tão especial, onde celebramos, onde cultuamos, adoramos, elevamos o teu nome, Pai. E temos um propósito com isso, atrair tua presença para que o Senhor fale ao nosso coração. Há em nós, Pai, um desejo de te ouvir. Que a tua palavra, ela venha nos provocar, Pai, hoje. Que ela venha nos animar, nos exortar, e ela venha nos levar ao destino do Senhor. Venha, Pai, mostrar que nós temos, sim, valor diante do Senhor. Pai, para onde o Senhor quer nos levar, nos conduza, Pai, através dessa palavra, ao arrependimento, Pai, à contrição, nos conduza, Pai, à sabedoria, a decisões importantes na nossa vida, porque esse é o desejo do teu coração, e para isso, Pai, o Cordeiro esteve no nosso meio, foi morto, e agora Ele está em glória, reinando e intercedendo por nós, e nós queremos tributar a Ele honra, glória, louvor e majestade, declarar que toda a sua obra foi para que essa verdade se tornasse real na nossa vida. E nós recebemos tua palavra, Pai. Nós recebemos a tua palavra que nos ensina, nos orienta e nos leva em direção ao Senhor. Seja bem-vindo, palavra bendita do Senhor. Nós eliminamos, destruímos, mandamos embora desse lugar todo o espírito enviado para causar confusão na mente, distração, dispersão, para causar, Pai, algum tipo de desconfiança da tua palavra. Nós cancelamos toda essa obra, mandamos embora esses espíritos roubadores da semente. E nós, Pai, escondemos tua palavra em nosso coração. Permita, Pai, que ela fale conosco, não só hoje, mas continue por dias, por todos os nossos dias, falando e nos convencendo dessa absoluta verdade do teu reino. Nós oramos, Pai, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Querido, eu queria assim te dar, porque faço isso e eu gosto muito, e isso é muito gostoso, sabe? Você não dá para fazer isso como eu faço, talvez, mas você pode separar um dia para fazer isso. Separe um tempo, mas um tempo especial. Separe um dia. Não dá para ser um por semana, faça um por mês, se der, melhor um por semana, né? E se pode ser até com mais intensidade. Um dia para você ficar todo o tempo ali, debruçado sobre a palavra, estudando a palavra, buscando na palavra, né? Interagindo com a palavra, isso é muito gostoso, como Deus traz coisas tremendas, poderosas para a nossa vida, nos traz ânimo, Ele nos traz perspectivas. A gente não consegue sair daquele momento, se desvincular daquele momento, porque é muito bom. Então, se você ainda não tem essa prática de passar um dia, quem sabe 8 horas, 5 horas, ali debruçado sobre a palavra, vale a pena fazer isso. Você vai criar esse hábito tão gostoso, já há muitos anos eu pratico isso, e isso é muito bom, eu sei, né? Eu sou separado para isso, né? Eu vivo assim, então esse é o meu estilo de vida. Eu sou um pastor, vivo em tempo integral, eu tenho mais possibilidade, mas mesmo quando não era, nós sempre tivemos, eu e a Márcia, essa prática. A Márcia ainda é mais intensa do que eu, então isso é muito bom, faz a gente crescer, faz a nossa fé crescer.
com esse tipo de atitude, nós jamais vamos pensar em desistir, jamais nós vamos pensar em retroceder, porque nós estaremos cheios da palavra. A palavra alimenta o nosso espírito, e é aí que habita a nossa comunhão com Deus, a nossa comunicação, a interatividade com Deus está nesse lugar. A palavra é o Cristo. Quando eu me envolvo, quando eu intensifico o meu envolvimento com a palavra, eu, na verdade, estou me envolvendo com Cristo vivo. A palavra é o verbo de Deus, né, que foi colocado, que foi investido na nossa vida. Então, vale a pena, querido, comece essa prática e depois você vai testemunhar para mim se isso não mudou muitas coisas na sua vida. Isso é muito bom, muito bom. Querido, nós lemos aqui, eu creio que a adoração e a autoridade dada a Jesus está relacionada com o cumprimento do plano perfeito de salvação e ao que esse plano proporcionou para nós. Ele nos comprou com o seu sangue. Quando o céu se amplia, quando João traz essa revelação, o céu se amplia diante dos nossos olhos na adoração, na honra ao Senhor Jesus, isso está de alguma forma relacionado com o que Ele fez com as nossas vidas. O fato dele ter nos comprado, nos adquirido para Ele. E essa declaração da visão de João na ilha de Pátmos nos revela essa expectativa do céu. Nos revela a grande expectativa do céu com respeito a mim e a você. Nos revela também essa expectativa do céu a respeito do retorno do Filho de Deus, depois dele ter vencido com o seu sangue todo o poder da morte, né? Ele ter vencido ali com o seu sangue todo o poder das trevas, celebra também sim a sua vitória, a sua conquista, ou seja, a remissão, a compra que ele fez de todas as tribos, de todos os povos, línguas e nações. Então a gente percebe que quando o Filho de Deus deixou a sua glória e veio aqui, ele deixou os céus. Como Deus tem uma expectativa, como a natureza tem uma expectativa a respeito dos filhos de Deus, aguarda ansiosamente a manifestação do que possa acontecer. Os céus estavam assim. Eu imagino os anjos desesperados, o ambiente celestial ali cheio de expectativa, aguardando o retorno do Filho de Deus, trazendo, né, em suas mãos a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte, dizendo: aqui estão todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Ele é digno de receber a glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Por mim e por você, querido, Ele se tornou digno de adoração. Isso é muito maravilhoso, querido. Então a remissão, a compra que Ele fez de todos os povos, línguas e nações, deu a Ele toda essa glória. Revela para nós que o céu, então, é um lugar de cânticos, de celebrações. O céu é um lugar de honra, né? Que revela também que os céus, ele vibra, né, com as nossas vitórias, que glorificam o Pai. Todo o tempo Jesus repetia que o que Ele fazia é para glorificar o Pai. Quando nossas atitudes glorificam o Pai, os céus têm uma expectativa a nosso respeito. Mas o ponto que eu pretendo, né, chegar e me deter são essas três conquistas que Jesus obteve por intermédio da sua morte ali na cruz. Sim, querido, nós somos uma conquista de Jesus. Nós não somos frutos das obras, né, dos sacrifícios que nós mesmos fazemos. Nós somos comprados por alto valor. 1 Coríntios 7:23 diz que nós fomos comprados pelo mais elevado preço, o mais elevado. Está dizendo que não há nenhum valor que é mais alto do que aquilo que você vale. Não, nós fomos comprados, a Bíblia diz, pelo mais alto preço. Então nós percebemos pela palavra de Deus que esse plano de salvação para o homem, ele foi já estabelecido desde a eternidade. Nunca, jamais nós estivemos fora do plano de Deus. E isso, querido, faz desse plano uma realidade, ou faz do homem uma realidade. Então, nós temos sim uma origem celestial eterna.
Você não existe para Deus a partir do momento que você nasceu de sua mãe. Você existe na eternidade de Deus. Como tudo, né, que procede ali do céu, você é de inestimável valor. Tudo que procede do céu é de um valor imensurável. Então nós somos, sim, de grande valor para Deus. E assim, né, como filho de Deus, que veio aqui na terra como homem, e também, né, voltou para o céu em grande celebração, depois de vencer Satanás, depois de vencer o pecado e depois de vencer o mundo. Nós também temos esse destino, se não desfalecermos. Jesus foi o homem que mostrou para nós como fazer para vencer e para subir. Nós também viemos dele. Jesus veio do céu e ele foi perfeito. Ele não desfaleceu. Ele voltou para o Pai em glória. Assim será comigo e com você. Amém, querido? E são dessas três coisas que eu quero compartilhar, explanar mais com você, sobre origem, valor e destino. É sobre isso que eu quero falar com você. Primeiro, a nossa origem. Você tem essa convicção da sua verdadeira origem? Você tem plena convicção que você veio dele, é dele e que você voltará para ele? Porque isso faz toda a diferença, querido. Gênesis 1:26 diz: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Observe que Deus não disse assim, façamos Adão e Eva a nossa imagem, a nossa semelhança. Não diz. Deus diz, façamos o homem. Então, em primeiro lugar, a humanidade ela tem uma relação íntima com Deus desde sua origem. O que há de essência em você, o teu espírito. Por que, querido, nós sofremos? Porque temos saudade até do que não sabemos. Por que parece que há em nós um vazio que nada preenche? Esse é um espírito que anseia por se comunicar com o seu Criador. Querido, nós temos isso dentro de nós. Todo homem tem essa sede, tem essa vontade de se relacionar. É por isso que muitos se relacionam com deuses, qualquer um que aparece, qualquer Deus falso que às vezes aparece, ele se relaciona, porque há a necessidade do homem se relacionar com o sobrenatural. E ele buscando o Criador, quando falta a ele a verdadeira comunicação, o Evangelho, a notícia boa de Jesus, Jesus Salvador, então ele começa a procurar em outros lugares. E o entendimento dessa verdade, querido, é que faz toda a diferença em nossa vida. Por quê, querido? A nossa grande confusão na nossa mente é que se torna aí uma porta de entrada ao pecado, é justamente o desconhecimento da nossa origem. Ontem no culto eu gostei muito, né, que no culto dos jovens eu estive aqui, a Melissa ela abordou isso, quando ela testemunhou, exatamente isso, que algumas dessas coisas, por falta de não ter o entendimento da origem, acabou que ela teve algumas atitudes erradas em etapas da sua vida. E todo aquele que tem certo conflito na sua origem, seja a sua origem natural ou a sua origem em Deus, tem conflitos na sua vida. E aí é uma porta aberta, o pecado pode entrar por aí, pode entrar todo tipo, querido, até mesmo de doença, quando nos falta essa convicção. Queridos, a nossa origem tem a ver com o Todo-Poderoso Deus. Foi Ele que nos fez perfeitos, Ele nos fez completos, com suas virtudes. Nós temos as virtudes de Deus. Nós temos isso. Gênesis 1:27, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Nós fomos criados à imagem de Deus, e isso precisa trazer para nós definições, precisa trazer resultados emocionais na nossa vida, precisa trazer resultados existenciais em nós, e é óbvio que Deus ele tem um propósito em nos fazer, nos fazer saber a forma ou o porquê que nós fomos criados, ou que nós fomos criados nele. Há um propósito nisso. Por que nós gostamos de ver os nossos filhos, e há até uma disputa de pais,
né, vamos ver que fala primeiro, se é pai ou mãe. Há um prazer no pai e a mãe em que o filho reconheça sua paternidade. Ah, falou pai primeiro. Ah, falou a mãe primeiro. Ah, ele falou que eu sou o pai primeiro. Fica aquela coisa, porque há um prazer em que os filhos reconheçam a sua origem. Assim também como os filhos, eles correm logo para o pai, eles reconhecem logo a sua origem, eles correm para a sua origem, porque ali é o lugar de proteção. É prazeroso para um pai saber que o filho o reconhece pai. É prazeroso para um filho quando o pai o reconhece filho. Isso dá, querido, um resultado de existência, dá um sentido existencial para a pessoa. Tanto é verdade, querido, que o diabo fez foi tentar destruir essa verdade no coração do homem, gerando dúvidas, né, se de fato nós somos filhos de Deus. Se a nossa origem está em Deus. O que é que o diabo fez? O que o diabo falou para Jesus? Quando Satanás tentou Jesus ali no deserto, e não foi só no deserto que ele tentou, foram em várias outras situações. O texto diz que ele procurava atingir exatamente Jesus nesse ponto. Satanás sempre, ele começava dizendo, se és o filho de Deus. Se. O que ele estava tentando? Colocar uma dúvida. Porque se não funcionar, vai ficar dúvida. Se é a mesma coisa de você dizer para mim, eu estou com uma dor de cabeça, eu dizer, se você é filho de Deus, essa dor vai embora agora, a dor não vai embora, o que é que você vai ficar na mente? Eu não sou filho de Deus. Ele tentou, Jesus, tentando, né, colocar aí dúvida da paternidade de Deus. Se és o filho de Deus, lança daqui de cima, transforma essa pedra em pão. Ele sabe, querido, que ser filho de Deus é um grande privilégio. Deus é o melhor pai que existe. E Satanás sabe disso, ele viveu lá, ele era, né, um querubim da guarda, ele era Lúcifer, anjo de luz, ele era um chefe ali da adoração, um anjo da adoração. Ele conhece, ele sabe como Deus é bom, como Deus ama e Ele cuida dos seus filhos. Certamente, querido, essa é a verdade mais distorcida por Satanás no coração do homem. Se o homem perder a sua origem, ele também vai perder o seu valor e ele vai perder também o seu destino. Quando não se acha na origem, fica sem valor e também não sabe para onde ir. Então nunca deixe, querido, essa verdade fugir do seu coração. Você é um filho gerado. Você foi gerado para ser pleno do amor de Deus. O amor do seu Criador, ele te satisfaz por completo. Nunca perca e nunca deixe que nenhuma circunstância roube essa verdade, que nenhum bochicho, nenhum cochicho do inimigo, ou de quem quer que seja, roube essa verdade do seu coração. Você é filho de Deus, você nasceu em Deus, você é de Deus, você vai para Deus, você nasceu de Deus, Deus te fez porque ama você. Primeira carta de João, no capítulo 3:1, diz, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele também. Agora, como é que eu vou descobrir essa verdade a meu respeito? Somente em Cristo, pelo Espírito de Deus. Não há como homem natural ter a percepção plena, o convencimento dessa verdade. Nós somos convencidos pelo Espírito de Deus, por Cristo. Foi o sacrifício de Jesus que nos permitiu ter essa memória, restaurou essa memória de quem realmente nós somos. E Ele colocou o seu Espírito em nós, que nos traz à memória a realidade, a verdade, né? A verdadeira origem nossa. João no capítulo 1, versículo 2 diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Querido, quando nós nos voltamos para Cristo, nós recebemos esse poder e essa satisfação de ser filhos de Deus. Mas enquanto o homem não descobrir, querido, a sua origem, ele certamente vai continuar perdido.
É por isso que há um apelo no Evangelho, há um apelo na essência da palavra de Deus, é que todo mundo se volte para Ele. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse não tem outra coisa, senão instruções à humanidade para voltar-se para Deus, para voltar às veredas antigas, para voltar a ser aquilo que Deus o criou. Por quê, querido? Porque o ponto de partida, ali sim é o nosso início, é o início da caminhada. É por isso que Jesus diz que nós precisamos nascer de novo. Porque essa velha natureza esqueceu a origem, esqueceu o valor, esqueceu o destino. E Jesus disse, você precisa nascer com uma nova natureza, com a perspectiva de aprender. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus entra com o ensino, a palavra de Deus. Jesus entra com o discipulado. Jesus entra nos convencendo com o seu Espírito, e nós começamos como uma criança na fé, e nós vamos crescendo com essa verdade no nosso coração. Diga para uma criança que está aqui na igreja, de quem que ela é filha, se ela conhece Deus, se ela ama Jesus, o que ela quer. Eu fico impressionado, eu vejo alguns adolescentes aqui, não são muitos, mas ali no bosque, buscando a Deus, orando, eu fico assim maravilhado de ver assim como um pau, entendeu? Entendeu? Estão crescendo. Não só adolescentes, mas quer dizer isso porque é uma fase que todo mundo, aliás, a maioria fala, uma fase crítica. Quando você vê um adolescente aleluiado, buscando a Deus, isso não tem valor, não tem preço. Deus, como Deus olha isso aí. Então, o nosso ponto de partida, o início da nossa caminhada, é que nós precisamos nascer de novo. Ou seja, nós precisamos começar de novo, reconhecendo a nossa origem em Deus, voltando-se ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Essa é a nossa origem. Se não tivéssemos, pelo pecado, saído daquele lugar da presença de Deus, nós estávamos usufruindo de tudo aquilo que nós somos em Deus até hoje. Não me importa, querido, a história que você conhece a respeito da sua existência. Existe uma verdade a seu respeito que foi escrita pelo seu Pai Celestial. Porque o que nos impede de enxergar a nossa origem em Deus é a história que foi construída em nós ou sobre nós aqui na terra, e nós ficamos presos a essa história. E não importa qual seja, não importa o quão ruim, o quão terrível foi sua história, sua origem aqui na terra, você tem uma origem mais excelente, ela é verdadeira, ela é em Deus. O Salmo 2,7 diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Deus te gerou. Foi Deus que me gerou. Deus usou o ventre da minha mãe para gerar. Foi Deus que me gerou. O Salmo 139, 13 diz, tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Antes de qualquer outra história, querido, eu preciso assumir essa verdade. A respeito da história da minha vida aqui na terra, ou a despeito da minha história aqui na terra. Saiba que antes de ser aqui, você já existia no coração e no amor do Pai. Antes de existir por aqui, você já era alguém no amor, no coração do Pai. Deus, Ele te fez para Ele mesmo, querido. É por isso mesmo que você é de inestimável valor. Porque tudo que Deus faz tem valor imensurável. E esse é o meu próximo tópico. Nosso valor. Como poderá, querido, alguém nascer de Deus e não ter valor? Como alguém que tem uma origem em Deus pode não ter valor? Se tudo que Ele faz é excelente, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é puro, tudo que Deus faz é maravilhoso. Eclesiastes no capítulo 3, versículo 14 diz, compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. E o que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada pode subtrair. E esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame e o ame reverentemente. Então Deus te fez, você para durar para sempre, você é um ser eterno.
Essa carcaça que não serve, vai ficar. Mas a sua essência vai embora, porque Deus te fez para ser eterno. Não há nada em você para se acrescentar. E não há nada em você para se tirar. Para quê? Para que você e eu o ame reverentemente. Então Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Que nós nos voltemos para Ele. Então a perfeição, o valor que Ele te dá, é para dizer, olhe para mim, eu sou perfeito. Você se parece comigo, você tem a minha perfeição. Então venha para mim. Essa referência, essa aproximação, entender que Ele é o nosso Pai, assim como reverenciamos o nosso Pai aqui. Nós olhamos para Ele e entendemos que Ele é o Deus que nos formou e nos fez de forma perfeita. Você já refletiu nisso, querido? Qual é o valor sobre a sua vida? E eu sei que nisso, você, eu, a gente já tem ouvido de tantas pessoas coisas terríveis a respeito do seu valor, às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes no discipulado, às vezes em outros lugares. São tantas vezes, quase que diariamente nós falamos com pessoas com conflito a respeito do seu valor, porque ainda não entenderam a sua origem e não entenderam essa forma tão peculiar que Deus fez. Nós lemos, querido, na Bíblia, que a humanidade ela se perdeu, mas Deus, Ele nunca deixou de amar. Apesar do homem se perder, Deus nunca se eximiu de cuidar dele, e por isso é que Deus quis comprar a humanidade, Deus quis novamente comprar o homem para Ele. Mas para resgatar os seus desejados, os seus queridos filhos, Ele precisou pagar por isso. E aqui, querido, fica muito claro o nosso valor para Deus. Deus, Ele não burlou algo para provar o seu amor. Deus cumpriu algo para nos resgatar. Ele teve que nos comprar e foi exatamente isso que Ele fez. Ele pagou o preço do salário do pecado, que de acordo com a Bíblia, o que é a morte. O salário do pecado é a morte. E não há remissão, não há compra, não há como pagar senão por derramamento de sangue. E foi por causa disso que Jesus teve que morrer naquela cruz, para pagar o salário do meu e do seu pecado. Então, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo, a dívida, querido, que era contra nós, ela foi anulada. Você e eu, nós não devemos mais nada para ninguém e nem para o diabo, nem para o pecado. Nós não devemos mais nada. Colossenses 2,14 diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Querido, a partir dessa compra, pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. E filhos que o Senhor vê individualmente, portanto, nós somos únicos para Deus. Você pode andar o mundo inteiro, pode revirar o mundo inteiro, dos que já viveram e do último que passar por aqui. Não haverá ninguém que tem tudo que o outro tem. Nós somos seres distintos. Nosso DNA, nossa impressão digital e muitas outras coisas, nossas habilidades, nosso caráter, nossa personalidade. Deus te fez único, mas a maioria das pessoas se preocupa com o que outras pessoas enxergam nelas. Aparência, status, aquilo que pode mostrar ou que pode adquirir alguma coisa, medidas pelo que a pessoa tem. Quantas pessoas, querido, na maior parte do tempo, elas estão preocupadas em impressionar outras pessoas para que essas lhe deem valor. Quantas pessoas sofrem demais, tentando ser o que não é, para ser valorizada, para ser reconhecida. Pessoas que vão sofrer, pessoas que estão sofrendo a vida toda e outras que vão sofrer porque têm essa incapacidade, porque não conseguem compreender sua origem e o seu valor, tenta achar valor através de coisas ou de pessoas.
E enquanto isso, querido, essas pessoas esquecem de olhar para o valor inestimável que elas têm para Deus. Elas esquecem. Tem sido assim, querido, com você? Você tem tentado fazer o impossível só para agradar pessoas, para que você se sinta valorizada? Eu incentivo você, querido, a se dar o mesmo valor que Deus te dá. Porque para Deus você tem o valor de Jesus. Foi Ele o preço pago. Sabe, querido, quando você compra uma mercadoria e a pessoa diz é R$100, e se o outro perguntar quanto você pagou, qual é o valor disso? É R$100. Então, se o preço pago por você foi Jesus, você custa o que Jesus custou ao Pai. Esse é o seu valor. Quando Deus te olha, Ele te vê Jesus. Ele vê o valor do seu filho. Foi a moeda para valorizar a mim e a você. Nós temos esse valor. Portanto, você tem o valor, querido, de filho. Você tem o valor de filha para o Senhor. O mesmo valor que Jesus tem para o Pai, você tem para o Senhor. Você não precisa tentar provar nada aqui, até porque não há nada que possamos fazer aqui na terra que aumente o nosso valor para Deus. Não tem habilidades, não tem técnicas, não tem bondade, não tem nada que possa acrescentar ao valor que eu tenho para Deus. O valor de Deus, que Deus nos dá, ele é linear, ele nunca muda. Deus sempre me valorizou dessa forma. Desde a eternidade, esse sacrifício para a nossa compra, o nosso resgate já estava pronto. Então, querido, se você tem pensado, nada vai dar certo na minha vida, isso é uma mentira. Olha o que diz o Salmo 19:7, que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Então eu tenho que acreditar nisso. Se há em mim um pensamento desse que nada vai dar certo, porque eu não consigo, eu não posso, eu não sei, porque eu sou isso ou aquilo, o Senhor diz que a sua lei, ou diz a sua palavra, ela é perfeita e ela é capaz de restaurar a nossa alma. O que é restaurar a alma, querido? É voltar-se como era no passado. É tomar a forma original. Restauração é isso, querido. É voltar a ser como era antes. É tão lindo, querido, a gente caminhar em cima dessa revelação. Eu sou aceito como filho. É um peso, é um trabalho árduo demais eu tentar ser o que não sou. Eu tentar parecer o que não sou. Quantas vezes eu preguei a palavra quando eu disse, pessoas vieram falar para mim, você não pode ser assim. Você é pastor da igreja, você não pode falar assim, você não pode, você tem que... Eu disse, mas eu nem sei ser assim, eu sou o que sou, eu não consigo ser diferente. Eu não preciso mudar a voz, eu não preciso tentar provar nada aqui para ninguém, porque uma hora toda e qualquer máscara cai mesmo. Todo mundo que tenta ser o que não é, uma hora vai mostrar o que ele é, se não aqui, diante do Pai. Então, querido, porque eu sei que eu tenho o meu valor do jeito que eu sou. Eu já me peguei, querido, várias vezes, tentando ser o outro, tentando imitar outro, tentando fazer como o outro. Como se Deus reprovasse a minha forma. Se Deus reprovasse a minha forma, o meu jeito, do jeito que eu sou, por que Ele me fez assim? Por que não fez todo mundo do jeito que Ele gosta? Se Ele gosta de um jeito. Se é Ele que me fez, por que não fez todo mundo do mesmo jeito? Eu não teria nenhum trabalho. Isso é maravilhoso demais, querido. Restauração é isso, é voltar a ser como antes. Então, em momentos em que a nossa alma ela está ferida, é muito importante a gente ouvir o que esse Pai nos fala. E muitas vezes, querido, vem aquele sentimento, ninguém me ama. Então essa é uma boa hora para você dizer, o meu Pai Celestial me disse, eu te amo. O meu Pai disse que me ama. Quer que eu te mostre na Bíblia um monte de versículos dizendo que Ele me ama? Aí você pega a Bíblia e se encha, porque tem um monte de versículo afirmando que o Pai te ama. Isso não é uma mentira. Ninguém me ama é também uma mentira. Ninguém se importa comigo é outra mentira.
Porque o nosso Pai Celestial, Ele diz: eu te cerco por detrás e por diante, e sobre ti ponho a minha mão. Salmo 139, versículo 5. Quantas vezes, querido, nós queremos ouvir a voz das circunstâncias? Uma voz que grita muito forte, porque nós caminhamos debaixo de circunstância. Daqui a pouco acontece algo, daqui a pouco eu sou confrontado com algo, sou entristecido, sou humilhado, sou traído, sou enraivecido com algo. E essas circunstâncias, elas tentam gritar alto na minha alma. E aí, de repente, querido, vem aquele sentimento: eu sou inútil. Quem já ouviu isso? Meu Deus. É uma frase muito comum: eu sou inútil mesmo, não sirvo para nada. Muitas vezes. Talvez, querido, a sua medida a respeito de você mesmo se dá por algumas análises assim meramente anatômicas ou sociais. É porque eu sou gordinho, é porque eu sou magro demais, é porque eu sou feio, é porque o meu cabelo é duro, o meu cabelo é não sei o quê. É porque alguém disse: você já está ficando velho. Então nós ficamos, às vezes, deixando essas vozes gritar tão alto, a ponto destas coisas tão mesquinhas roubar o valor que Deus nos dá. Nós deixamos, é muito fácil. Você já passou, querido, por experiências assim? Você sofreu, ou quem sabe ainda sofre, com esses preconceitos sociais, físicos? Isso é comum também. Quantas pessoas se sentem mal pela opinião que os outros dão a respeito dela, querido? Querido, isso se dá em níveis na nossa vida. Quanto mais você brilhar, mais vão falar de você. Quanto mais você subir, seja ministerialmente, quanto mais você servir, quanto mais você se envolver com Deus, quanto mais você crescer no seu trabalho, quanto mais você prosperar na sua vida, mais inimigos se levantarão contra você. Querido, olhamos para a Bíblia. Será que se aqueles profetas, será que Paulo, João, se esses caras continuassem pescando, alguém ia matar eles? Não, não iriam não. E alguém ia falar para Jesus as palavras, chamaram ele até de Beelzebu. Olha que voz gritando nos ouvidos do Senhor Jesus, voz de morte, perigo, crucificação, de negação, blasfêmias. Mas essas vozes não falaram tão alto a ponto dele pensar diferente do que ele era para o seu Pai. Você precisa, querido, eu preciso me conhecer e reconhecer melhor. Precisamos nos valorizar, mesmo que as pessoas ao nosso redor, querido, nos façam, falam isso ou façam essas coisas a nosso respeito. Nós devemos sim nos valorizar todo dia, porque para Deus, querido, você e eu, nós somos únicos. Únicos. Nós devemos valorizar o que nós somos para Deus. E ao analisar o que somos, nós vamos encontrar aonde estamos e como nós estamos sendo. E é a oportunidade de Deus ministrar o nosso coração, porque estas coisas que descaracterizam o meu valor para Deus, eu preciso consertar, porque é o Espírito de Deus trazendo a minha vida. Muitas dessas coisas não são acusação de pessoas, não é acusação nem da minha alma, mas é uma informação, é um esclarecimento, uma memória, uma lembrança do Espírito Santo dizendo: isso está roubando o seu valor, está roubando você perceber que tem valor. Pecado. Geralmente as pessoas que mais se desvalorizam, elas estão envolvidas com alguma área de pecado. Não é uma regra, mas geralmente tem alguma coisa. E se você, então, querido, se consegue enxergar a partir desse nível de fé, aí você sim vai ver o quão perfeito, quão maravilhoso e quão belo você é aos olhos de Deus. Você vai ver que Ele sempre se importa com você integralmente, sobretudo por aquilo que você realmente é. Deus nos conhece, não adianta a gente querer disfarçar para ganhar valor, porque Deus nos conhece, Ele sabe que temos valor. Se você se olhar, querido, através desse olhar de Deus, você vai reconhecer o seu valor. Sempre você vai ter essa dignidade em reconhecer que para Deus você é especial. E é essa dignidade que jamais deve ser esquecida. Ela precisa, e ela deve ser vivida, porque é ela
É um convite para você viver essa vida, é você se sentir digno, é você se sentir honrado, é você se sentir valorizado. Então tenha consciência dessa grandiosidade, na dimensão do valor que você tem diante de Deus. Você custou a vida do único Filho de Deus, e essa é a sua dignidade. Pensa nisso, querido. Você custou a vida do Filho de Deus. Como não tem valor? Isaías 43:4. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Olha a declaração de Deus ao profeta. Deus disse: eu te darei homens por você, eu te darei povos, porque eu amo você. Querido, é bom receber reconhecimento das pessoas, sim, mas muito mais importante do que receber reconhecimento de pessoas, o bom é receber reconhecimento de Jesus, receber conhecimento de Deus, por crer nele. Deus, ele vê você com dignidade, ele vê você com honra de um filho amado, mesmo que algumas pessoas te julguem mal ou te desmereçam, né? Você é muito valioso, sim, aos olhos de Deus. Você pode dar um aplauso para você mesmo? Diga: eu sou valioso para Deus. Diga bem alto: eu tenho valor para Deus. Diga: Deus me ama. É a máscara, eu não estou ouvindo. Deus me ama. E muito. Eu sou precioso para Deus. Amém. O nosso destino, para encerrar: você é dele, querido, e você precisa voltar para casa. Você é dele e você precisa. Se eu falar urgentemente, vai ficar ruim, né? Mas precisamos urgentemente voltar para casa. Assim como foi com Jesus. Aqueles que têm esse convencimento, essa consciência, que veio dele, é dele, tem valor para ele. Você quer estar com quem? Com quem te valoriza, não é verdade? Então nós queremos voltar para ele, porque ele me fez, me valoriza e eu quero estar com ele. Então eu preciso voltar para casa. Eclesiastes 12:7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, o nosso espírito voltará para Deus que o deu. O nosso destino, porém, querido, depende de nós acreditarmos, de nós confiarmos e nos entregarmos ou não ao Senhor Jesus. Só Jesus pode esclarecer, nos dar destino. Portanto, o nosso destino, o destino dos que creem, o destino daqueles que confiam e que se entregam ao Senhor Jesus é este. 1 Coríntios 15:42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se em corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se em corpo natural, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Muitas vezes, querido, quando a Bíblia ela fala sobre destino, tem referência faz assim referência a um destino, né, que as pessoas trouxeram sobre si mesmas. E ouça o que diz Filipenses no capítulo 3, versículo 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, nos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são os inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Esse é o destino daqueles que confiam em si mesmos, mas não colocam a sua confiança, o seu destino nas mãos do Senhor. Provérbios 6:32, mas o homem que comete adultério não tem juízo, todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Está dizendo se, é o destino. Apocalipse 20:13, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Essas palavras, querido, que o Senhor nos orientou, deixa claro que
o destino para nós está condicionado a uma decisão nossa. Eu poderia encher de versículo aqui, falando só sobre isso, que eu disse que o destino está relacionado a decisões que nós tomamos, a coisas que nós praticamos, está relacionado com isso. É como aquele, né, o salário de um trabalhador, ele está condicionado à sua prestação de serviço e também o seu relacionamento com o patrão. Não basta trabalhar, se você xingar o teu patrão, te manda embora. Então o que eu recebo está relacionado. O meu destino está condicionado à forma como eu me relaciono com o Pai e à forma com que eu sirvo o Pai. É muito fácil a gente entender esse princípio natural. O nosso destino, ele foi comprado por um alto preço e ele não pode ser negligenciado sob pena de perdê-lo. Não pode ser negligenciado. O nosso destino tem tudo a ver, querido, com a nossa origem. Pó vai para o pó, como lemos, embasando esse tópico. Mas o Espírito volta ao Criador. Pó vai para o pó, o teu corpo. Aquela carne de Adão não subiu. Carne de Davi também não. E nem a nossa subirá. Porque é pó, vai para o pó. É corruptível. Mas o Espírito volta ao seu Criador. Destino, querido, está ligado à soberania de Deus. Só para que a gente não tenha aí uma ideia errada, nós não somos donos do nosso destino, porque eu disse que, né, o que você faz tem tudo a ver com o seu destino, você pode mudar o seu destino, mas nós não somos donos do nosso destino. Somente Deus é soberano. O seu controle soberano é chamado de providência. Então Deus, Ele escolheu nos dar livre-arbítrio. E Ele criou, querido, esse, né, universo do qual nós vivemos, esse universo moral, para que nós vivêssemos dentro desse contexto, no qual essa lei, causa e efeito, ela é uma realidade. Não há como fugir disso, é como a lei da gravidade. Deus criou um universo, um contexto moral, para nos direcionar ao seu propósito, à sua soberania. É assim, Ele não vai mudar. Deus não muda na sua soberania, Ele sabe, na sua presciência, Ele sabe de tudo, mas Ele não interfere no nosso destino, Ele só sabe. Agora você sim, aqui você pode interferir no seu destino. Não foi Deus que criou um para o inferno e um para o céu. Deus só sabe quem vai para um lugar, quem vai para o outro. Mas nós é que determinamos como nós vamos caminhar para o nosso destino. Agora eu estou falando isso, querido, não é para você ficar apavorado, não é para causar algum tipo de medo ou pânico. Pelo contrário. No amor de Deus, querido, Ele nos deu, foi nesse amor que Ele nos deu o direito de escolher, até mesmo se nós queremos ou não passar a eternidade com Ele. E isso, querido, deve soar para nós como mais uma prova do seu amor. Porque quem gosta de ficar fazendo só o que o outro quer? Não tem livre-arbítrio da escolha. Pois é, nem Deus, foi Deus que nos dotou dessa forma. Nem Ele fez isso. Eu posso fazer o que eu quiser. Deus não vai interferir. Deus não vai interferir. E isso é uma prova de que Ele me ama. Então, seu destino, querido, a sua morada eterna, foi Ele que fez. Tudo está nessa providência de Deus. Deus já proveu todas as coisas. Porém, cabe a mim e a você escolher se é isso mesmo que queremos para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar-se com o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Filipenses 3,20 diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. João 14,1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Deus só está te mostrando
olha o que eu te fiz. É para cá, o seu lugar é aqui, o seu destino é aqui, está tudo pronto. Estou preparando tudo, te esperando. Ele disse aqui, nós lemos, não se turbe o vosso coração. Querido, e nesse quadro que o mundo está vivendo, a igreja que é fiel ao Senhor, ela tem essa palavra de consolo. E essa palavra aqui, ela atinge direto o coração do homem. O momento, querido, da gente descansar no Senhor, sem nenhum sentimento de medo, de insegurança ou perturbação. E se as coisas não dão muito certo, se as coisas não saírem como a gente pensa, não importa, eu estou a caminho do céu, eu não tenho tempo a perder com ressentimento, eu não tenho tempo a perder com nada. Eu estou caminhando para o céu, nem com as coisas que eu planejo que não dá certo, não tenho tempo a perder, eu estou caminhando para o céu. Tem um destino. Ele disse, credes em Deus. A fé, querido, ela deve ser exercitada nesse momento. A nossa esperança e confiança, ela está no Senhor, nesse Deus que Ele provê, todo e qualquer escape para a nossa vida. Ele diz também, na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós temos promessas, querido, de moradas eternas. O povo do Senhor, ele sabe sim de onde veio, eles estão libertos do mundo e para onde vai. Ou seja, para a eternidade, todo o povo de Deus irão para a casa do Pai. Retornar para a casa do Pai, de onde viemos. Olha o filho pródigo. Sai da casa do Pai. Faz um monte de besteiras. Para onde ele volta? Para a casa do Pai. Ali é o lugar de conforto, de provisão. Ele diz também, eu vou preparar-vos lugar. Nós estamos firmados, querido, nessa promessa. Jesus, ele não recuou nem 1 milímetro na sua obra redentora. Ele venceu todas as coisas para garantir aos seus fiéis um lugar seguro. Aonde? Na casa do Pai. O maior consolo à igreja fiel do Senhor, querido, é a certeza de que Jesus nos preparou uma morada eterna para o nosso eterno descanso. Mesmo em meio a tantas lutas, tribulações desse mundo, a esperança é, brevemente, nós estaremos na casa do Pai. Logo, nós estaremos eternamente com Ele, querido. Você tem saudade, pavor, medo? Está com medo de morrer de quê? Covid? Está com medo até de ser arrebatado? Você tem uma origem perfeita, querido. Você tem grande valor. E você tem um destino maravilhoso.